O vídeo de hoje será sobre Erich Fromm, professor José da Costa, canal História em um Instante. Erich Fromm foi um pensador, psicanalista, escritor da Escola de Frankfurt. E o que foi a Escola de Frankfurt? Dela afinal o card. Já tenho um vídeo aqui sobre a Escola de Frankfurt, imperdível. Erich Fromm, ele era descendente de judeu e a essência do seu pensamento é o seguinte. Segundo ele, quando o ser humano sai lá do seu estado de natureza, ele passa a possuir algumas relações sociais, evidentemente, só que algumas relações sociais muitas vezes sadias e muitas vezes doentias. Então, nas relações sociais nós temos relações sociais sadias e doentias. Ele pode partir por um polo, o polo do masoquismo, do bate que eu gosto, do negar a sua liberdade, do querer ser oprimido, do querer ser dominado por outro, ou ele pode pegar outro polo, não do masoquismo, mas do sadismo, da tirania, do querer impor a sua vontade, da manipulação, e viveu ali no contexto do nazifascismo. Então são relações sociais doentias, tanto o sadismo quanto o masoquismo. E o que cura isto? Segundo Erich Fromm, o que cura isto é o amor. O amor é que nos dá uma relação social sadia. O amor nos liberta, o amor nos torna rico. O amor é a resposta do ser humano à existência. Então é o amor que faz tudo isto, que nos cura. O amor, a liberdade e a consciência crítica, a da razão crítica, não simplesmente razão instrumental, mas a razão crítica. Lembrando que a Escola de Frankfurt, ela fala muito de Marx e também critica Marx e fala da razão instrumental, mas também da razão crítica. Então é necessário também a razão crítica. E a desobediência. O Erich Fromm, ele fala algo interessante em relação à desobediência. Aqui temos aqui História da Filosofia, volume 3, Giovanni Reale. Ele diz o seguinte sobre a desobediência. Desobediência como problema psicológico e moral. Ele escreveu: Fromm afirma que durante séculos reais, sacerdotes, senhores feudais, magnatas da indústria e pais proclamaram que a obediência é virtude e a desobediência é vício. Mas a essa oposição, Fromm contrapõe a perspectiva de que a história do homem começou por um ato de desobediência, e é muito improvável que se conclua com um ato de obediência. Adão e Eva estavam dentro da natureza, assim como o feto está dentro do útero da mãe, mas o seu ato de desobediência rompeu o laço original com a natureza e os tornou indivíduos. Longe de corromper o homem, o pecado original o tornou livre. Foi o início de sua própria história. O homem teve que abandonar o paraíso terrestre para aprender a depender de suas próprias forças e tornar-se plenamente humano. Daí ele diz o seguinte: os líderes soviéticos falam em altos brados de revolução e nós, no mundo livre, de liberdade. Mas tanto eles como nós desencorajamos a desobediência. Na União Soviética, explicitamente e com recurso à força. No mundo livre, implicitamente, com os sutis métodos da persuasão. A consequência disso é que, na atual fase da história, a capacidade de duvidar, de criticar, de desobedecer pode ser tudo o que se interpõe entre um futuro para a humanidade e o fim da civilização. Será por ter obedecido àqueles que ordenarão operar, se a humanidade se suicidar, será por ter obedecido àqueles que ordenarão operar os botões fatais, por ter obedecido às arcaicas paixões do medo, do ódio e da ânsia de poder e de posse. Isso lembra um pouco Martin Luther King, com a sua desobediência civil. Professor José da Costa, canal História em um Instante. Se inscreva, compartilhe, porque você vai ajudar o canal a crescer. Um abraço, até o próximo vídeo.